Seja bem-vindo ao programa Caminho da Luz, sempre debatendo um tema interessante para o nosso aprendizado. E nós estamos aqui com as nossas companheiras de trabalho. Tudo bem, Marlene? Tudo bem, como está você, Carlinhos, e você, querido amigo telespectador? Estamos de volta no programa Caminho da Luz. Soraya? Olá, Carlinhos. Olá, Marlene. Olá, nossa convidada Jussara. E você, nosso querido telespectador. É uma grande alegria a gente se reencontrar aqui para mais um A Caminho da Luz. Pois é. O nosso programa anterior fez um sucesso tremendo aqui, falando de um assunto tão importante, né, Jussara? Que nós estamos com a doutora Jussara George, ela que é odontopediatra, cirurgiã dentista, mestre em homeopatia. E nós estamos batendo um papo sobre homeopatia. Bem, para o nosso telespectador, justamente, que chegou agora ou não assistiu o programa passado, fala para nós, bem, o que é homeopatia? A homeopatia é uma terapêutica que procura conhecer mais profundamente o indivíduo para que possa tratar dele, né? Para a homeopatia é importante saber a forma dessa pessoa encarar a vida, levar seus problemas, levar até os seus acontecimentos mais felizes, para que a gente, com esse conhecimento, possa encontrar uma medicação mais adequada para tudo aquilo que seja transtorno ou queixa do nosso paciente. Então, a homeopatia difere da alopatia exatamente porque dá um valor maior a esse lado também do adoecer do paciente. Doutora Jussara, muitas pessoas têm uma verdadeira adoração por ler bulas de remédios. E aí ficam apavoradas com medo de tomar coleção, né? Aí primeiro lê, depois fica com medo de tomar, porque ali fala tanta coisa que assusta. Agora, e depois começam a ter os sintomas que leram. O medicamento homeopático, ele não vem acompanhado de bula. Qual a razão? É exatamente para que a pessoa não se automedique, não siga o que está na bula e acredite ser o melhor para ele, né? A homeopatia é uma medicina que individualiza o paciente. Então, por conta disso, eu posso ter 3, 4 pessoas precisando de um tratamento para uma determinada patologia, mas que vão tomar medicamentos diferentes. Então, como é que eu vou dar a chance do meu paciente ler uma bula e falar, nossa, esse aqui é bom, eu vou tomar também, né? É um risco muito grande, tanto para o paciente, quanto para a homeopatia, né? Que vai ficar desacreditada se não tiver bom resultado. Então, por conta disso é que o remédio homeopático não tem bula. Cada paciente merece ter o seu remédio, merece ter uma consulta e aí ser tratado de acordo. É justamente porque na alopatia trata do efeito. O efeito é um só, ou seja, a dor de cabeça. A gente pode padronizar os efeitos, né? Conhecer como eles são de modo geral. E na homeopatia justamente trata da causa. A causa da dor de cabeça pode ser N, né, doutora? Exatamente, perfeito. É quase ou já um homeopata, sem saber. Não faz isso. Uma curiosidade, eu já ouvi pessoas dizer assim, mas aquelas bolinhas são tão pequenininhas e o médico falou para eu utilizar 2 por dia, mas elas são tão pequenininhas, acho que eu vou utilizar 4. Tem algum problema? Na verdade, isso não seria problema. Na homeopatia, conta mais a qualidade do que a quantidade, né? Então, se aquele remédio é um medicamento muito adequado, é aquele mais correto para o paciente tomar, talvez uma dose que ele tome já seja suficiente. Então, é que, na verdade, como pode haver, como a gente falou no outro programa, né? Como pode haver interferência da forma de guardar a medicação, ou de como pegar a medicação, ou do momento que se toma aquela medicação, a gente acaba pedindo para o paciente tomar 2 ou 3 vezes ao dia. Mas, na verdade, conta muito mais a qualidade, que aquele seja o remédio mais adequado a ele, e aí sim a gente vai ter a resposta que o paciente precisa e que a gente quer também. Jussara, como que eu acredito que a maioria das pessoas até tenham essa mesma dúvida, como que é feito esse remédio? Como é que é manipulado? Né? Porque as pessoas falam, bom, é energia, mas como que se chega àquele glóbulozinho, aquele líquido? Porque eu acho que isso intriga todos nós. Na verdade, nós precisaríamos de um farmacêutico para explicar isso detalhadamente, né? O medicamento homeopático, ele é preparado através de diluições. Então, nós temos uma substância, e aí essa substância é diluída em várias vezes, né? Mas tem uma fórmula para isso acontecer. Normalmente se usa, né? Existem outras escalas, mas se usa uma escala centesimal, que é o que a gente vê no rótulo do remédio homeopático. Lá a gente vê um número e 2 letrinhas, a letra C e a letra H, né?
essas letrinhas dizem respeito à escala centesimal hahnemanniana, de Hahnemann. E aquele númerozinho é a quantidade de vezes que esse medicamento foi diluído, né? Então, como é que se faz o medicamento? Nós pegamos a substância da qual nós queremos preparar a medicação, uma parte dessa substância, e misturamos em 99 partes do solvente, que normalmente é água e álcool, e para começar só álcool, depois água e álcool. E aí nós partimos para as sucções. O que vem a ser essas sucções? São movimentos, né, rítmicos que o farmacêutico faz, e lógico, ele tem tudo apropriado para isso, que faz para que a gente possa, na verdade, com isso, quebrar um pouco das moléculas dessa substância, né, e assim preparar a medicação da forma mais adequada dentro do que Hahnemann preconizou. O farmacêutico tem todo o cuidado para fazer isso, existem normas bem rígidas a serem seguidas para isso, e lógico, a gente, se for do interesse, até quem sabe um dia a gente possa, né, mostrar alguma coisa disso, pedir para um farmacêutico mostrar para vocês. Mas assim, o importante disso tudo é saber que o medicamento homeopático dificilmente está pronto na farmácia quando nós chegamos lá com a receita, o que muitas vezes o paciente reclama: nossa, eu cheguei com a receita, levou 15 minutos para eu levar o remédio para casa. Porque esse remédio é feito no momento que o paciente chega, ele não fica estocado, né? Isso é importante. E ele tem realmente uma forma especial de ser preparada, e por isso a gente pede também cuidados com o armazenamento do medicamento, tá? Mas isso é imprescindível para que a gente possa ter um bom remédio homeopático. Então, ele tem uma forma especial de ser preparada, que é a farmacotécnica homeopática, e que, na verdade, precisa ser seguido para que a gente tenha também bons resultados. O paciente que vem e conta a sua história é excelente, nós temos com o que trabalhar. O profissional que conhece o paciente e conhece medicamentos prescreve o medicamento de uma forma também mais adequada para o paciente, mas o farmacêutico é muito importante porque ele tem que preparar da melhor maneira esse remédio para que tudo possa acontecer e o paciente tenha o resultado esperado. Você falou bastante do farmacêutico, então me surgiu aqui a dúvida. Esse farmacêutico tradicional, aquele que fez a sua faculdade de farmácia, no caso dele manipular os medicamentos homeopáticos, ele precisa fazer alguma especialização? Ele precisa fazer um curso de especialização e ele precisa ser especialista, né? Ele precisa cumprir tudo aquilo que é requisito para o título de especialista, para que ele possa ter uma farmácia ou ser responsável por uma farmácia que prepara medicamentos homeopáticos. Ou seja, ele tem que ser um profissional realmente credenciado, sim, ele não é um diluidor, não, nem ele não é um técnico, ele não é uma pessoa, nós não podemos ter uma pessoa técnica fazendo isso, uma pessoa que aprende a fazer e sai fazendo, não é isso. Ele tem conhecimento da homeopatia, tanto quanto qualquer outro profissional que trabalha com homeopatia, só que ele se especializou não em atender, porque ele é farmacêutico, ele não poderia atender o paciente, mas ele se especializou em preparar a medicação, né? Então, isso que faz boa parte do processo todo acontecer da melhor maneira possível, tá? Ser feito como deve ser feito. Doutora Jussara, uma dúvida, eu tive um histórico com uma amiga que ela fazia muitos tratamentos na alopatia, mas a questão é que o horário que ela tomava o remédio influenciava, quer dizer, o tratamento não conseguia. E esse médico ela falou: não, mas como que eu vou tomar o mesmo remédio? Ela falou: não, você tem que tomar no horário correto. Na homeopatia, por acaso, também tem essa interferência, essa solicitação de que haja uma certa disciplina? Então, a gente, lógico, nós queremos uma certa disciplina do nosso paciente, até porque isso faz parte, né, da história do paciente se sentir medicado, né? Se ele começar a fazer a coisa muito de qualquer jeito, talvez nem ele se sinta bem fazendo isso, né? A gente sabe disso na educação, e por que vezes, não? Né, Jussara, nem vai acreditar que funcione. Exatamente, né? exatamente. Porque se não tem uma disciplina... Agora há pouquinho a Marlene me perguntou sobre a quantidade de glóbulos, é mais ou menos a mesma coisa. A gente se importa muito com a qualidade, a quantidade também, tanto no número de glóbulos ou de gotinhas que o paciente vai fazer uso, assim como o número de tomadas dessa medicação. Existem várias formas de administrarmos um medicamento homeopático. Algumas pessoas que estão nos ouvindo provavelmente já tomaram uma medicação dose única, né? Nós tomamos um tantinho de remédio uma única vez, também é possível dessa forma. Também é possível várias tomadas durante o dia, assim como é possível... Na verdade, aquilo que o paciente nos apresenta de necessidade e de
lógico, de facilidade para ele também, né? Ele vai dizer, olha, minha vida está assim, assim, assim. Então, talvez a gente consiga reduzir essas 3 tomadas para uma vez ao dia, ou, numas determinadas condições, possamos até fazer uma dose única, que simplifica muito a vida. Mas não é sempre isso, né? Tudo depende de como o paciente mostra o seu problema, da situação, se é um caso agudo, se é um caso crônico. Então, na verdade, a gente precisa conhecer também a parte clínica para adequar isso, né? A quantidade de vezes que o paciente vai tomar medicação, se ele vai tomar esse remedinho 6CH ou 30CH ou 200CH, não importa, né? Então, na verdade, tudo isso é estarmos juntando um quebra-cabeças que o paciente nos traz, que é a história dele, né? As suas necessidades com aquilo que nós conhecemos do medicamento, para então fazermos a prescrição e a posologia disso. Você falou da individualização dessa medicação, mas uma questão. Algumas medicações alopáticas têm, então, de 12 em 12 horas, de 8 em 8 horas, tem um número de horas já pré-estabelecido. No caso da homeopatia, também existem essas diferenciações do do intervalo de horas entre uma dose e outra, então, ou não? Na homeopatia, tem algumas, a gente tenta seguir algumas normas, né, lógico, algumas regrinhas, como eu já falei no programa anterior, sobre questão de alimentação, né, isso tudo é importante. Agora, além disso também, uma outra coisa que é muito importante para nós que somos homeopatas, a homeopatia é uma medicina de respeito, né? Ela respeita tudo aquilo que vem do paciente. Então, muitas vezes, uma criança, por exemplo, eu peço para a mãe dar a medicação 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite. A criança está dormindo à tarde, a mãe me liga. Doutora, olha, meu paciente está dormindo, o seu paciente, meu filho está dormindo. E eu acordo ele, não, remédio, né? Não. Esse sono é tão importante, é tão reparador para essa criança ou para qualquer outra pessoa, que muitas vezes nós não fazemos isso. Então, precisamos adequar tudo. Bem, doutora Jussara, nosso telespectador, aguarde aí que nós vamos voltar aqui com esse tema tão importante para nós sobre homeopatia. Aguarde aí.